Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. Todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se também presentes. E de início a gente faz aquele movimento interior. Aquele momento em que dedicamos o nosso pensamento e o nosso sentir a Deus, Pai de todos nós. Momento em que nós buscamos nos identificar com a imortalidade com a qual já somos possuidores. Em que buscamos também aurir aquelas energias necessárias ao nosso bem-estar físico, emocional, espiritual. Que nessa noite, essa conversa a respeito do Espiritismo possa se fazer presente em nós. Possa fazer com que a nossa mentalidade mude para melhor, possa fazer com que a nossa conduta seja cada vez mais sintonizada com um bem maior, a fim de que cresçamos, aprendamos, para atingirmos a perfeição espiritual. E bem sabemos que é um caminho longo, porém, os primeiros passos necessariamente têm de ser dados. Que Jesus, nosso irmão mais velho, Mestre de todos nós, abençoe a nossa vida. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Pessoal, antes de começar, alguns recadinhos referentes às atividades da casa. Primeira semana de agosto, nós já vamos recomeçar, né, Lenise? Com a nossa mocidade, tá? Então, caso vocês conheçam alguém, filho, neto, amigo, sobrinho, vizinho, conhecido, enfim, que esteja na faixa de idade dos 12 aos 18 anos, né? E seja uma pessoa que realmente queira alguma coisa, alguma pessoa que tenha um interesse em aprender coisas relacionadas à espiritualidade maior, convide essa pessoa, converse com ela. Vai ser na primeira semana de agosto, nós vamos começar, né? Logo na segunda-feira, vai ser às 8 horas, a Lenise, a coordenadora, vai ser aqui, ó, no salão de cima, certo? O segundo aviso é relacionado às atividades de divulgação do centro. Nós temos aqui uma coordenadoria responsável pela divulgação do centro, principalmente no ambiente virtual, e nós estamos precisando de pessoas que tenham conhecimento dessa área de informática, né? Não precisa ser um conhecimento aprofundado, assim, não. Mas alguém que saiba lidar com computador, com programas, né, na utilização e manuseio disso tudo. Né? Quem quiser, quem tiver essa disponibilidade, converse aí com a gente, que nós vamos encaminhar aí ao Marcelo, ao Valdenir, que são os responsáveis por isso. Certinho? Terceiro aviso, nós estamos iniciando hoje o último capítulo do livro. Hoje nós vamos falar metade desse último capítulo e na próxima sexta-feira a última metade. Encerrando, também na primeira semana de agosto, nós vamos dar novamente o curso de passe. Vai ser no mesmo horário, no mesmo dia, toda sexta-feira, a partir das 8 horas, das 8 até as 9. No horário esse aqui que nós já estamos acostumados. Vou dividir esse curso em 3 ou 4 partes, a fim de que a gente dê umas noções básicas a respeito de magnetismo, fluidos, né, chakras, duplo etérico, perispírito, para depois entrar mais aí aprofundadamente na questão dos passes, tipos de passe, enfim, tudo aquilo relacionado a essa técnica fantástica que já existe, né, desde que o mundo é mundo. É preciso falar a verdade. Quem pode participar? Quem quiser participar. Aquele que quer, por exemplo, se enveredar pela área do passe, está convidado. Aquele que já é passista e quer renovar os conceitos, dar uma reciclada nos conceitos, maravilha também. Aquele que simplesmente só tem a curiosidade em saber mais a respeito do passe, também é convidado. Tá? Então, toda sexta-feira,
a partir das 8 horas, das 8 até as 9, dividida em 3 ou 4 sextas-feiras. Certinho? Bom, o último capítulo aqui é chamado de Constituição do Espiritismo. Antes dele, existe aqui um parágrafo que fala da seguinte forma: a Constituição do Espiritismo, Allan Kardec a inseriu na revista de dezembro de 1868. Ou seja, pouco tempo antes dele desencarnar, que foi em 69, em 31 de março. Mas sem os comentários que lhe acrescentou antes de morrer e que reproduzimos textualmente. Então a chamada Constituição do Espiritismo já existe na Revista Espírita de dezembro de 68. O que nós vamos ver aqui são os comentários que Kardec já havia escrito, mas que não teve tempo de publicar. A morte corpórea o deteve, quando se preparava para formular os princípios fundamentais da doutrina espírita reconhecidos como verdades definitivas. O que os nossos leitores certamente lamentarão, como nós, porquanto esses princípios teriam completado aquela Constituição por meio de apreciações lógicas e judiciosas. É o último manuscrito do mestre e nós o lemos com profundo respeito. Então, o que nós vamos comentar hoje, na sexta-feira, e na próxima sexta-feira, a última etapa, é o último escrito de Allan Kardec. O último manuscrito dele. E a gente vai ler e a gente vai ver o quanto que Kardec não era aquele sujeito simplesmente, unicamente preocupado com a parte teórica da doutrina espírita, mas principalmente também com a chamada divulgação da doutrina. Ele tinha uma grande preocupação a esse respeito. Como que a doutrina iria crescer, como que ela iria se constituir, como que ela iria divulgar, os seus princípios para todas as pessoas. Ele divide essa Constituição do Espiritismo em várias partes. Dessas várias partes, nós vamos buscar comentar hoje as 3 primeiras. A primeira aqui, ele faz uma exposição de motivos. E ele fala aqui que de início, quando o Espiritismo surgiu, ainda era muito novo, muito pouco se conhecia a respeito dos verdadeiros princípios da doutrina. Quem estudou o Livro dos Médiuns sabe do que eu estou falando. Quando os fenômenos mediúnicos começaram, e eram fenômenos de efeitos físicos, vários sistemas de explicação surgiram. Desde o sistema da negação, passando pelo sistema demoníaco, até o chamado sistema do músculo estalante, até o chamado sistema monoespírita, até o chamado sistema poliespírita. Enfim, vários sistemas, várias explicações surgiram para aqueles fenômenos que estavam acontecendo. Como a doutrina estava no seu comecinho, não existia uma unificação da sua teoria. Essa unificação só foi acontecendo com o tempo, quando os fenômenos passaram a ser melhor estudados, observados, comparados, e aí os princípios da doutrina foram ganhando contorno. Daniel, quais são os princípios da doutrina? Aqueles que a gente já conhece. Existência de Deus, a existência do Espírito, da vida após a morte, da reencarnação, da mediunidade, da evolução espiritual, das vidas em outros planetas. Enfim, são princípios que todos os espíritas aceitam. Mas no início não era assim. De jeito nenhum. Na época de Kardec, para vocês terem uma ideia, e até um pouquinho depois dele, o movimento espírita na Inglaterra, é só um exemplo aqui, tinha uma certa dificuldade em aceitar a questão da reencarnação. Pra vocês terem uma ideia, que é um dos pilares centrais da doutrina espírita. Mas lá eles tinham uma certa ojeriza por esse princípio, vamos dizer assim. Não aceitavam a questão da reencarnação. E como os princípios ainda não estavam muito bem fortalecidos, logo nesse início da doutrina espírita, Kardec se opunha muito a fundar uma instituição espírita. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente conhece por instituição espírita? Que é responsável, pelos estudos, pelos apoios aos centros espíritas. Qual que seria essa instituição? A Federação Espírita Brasileira.
Existem outras, né, por aí também. Na época de Kardec, já começaram a surgir ideias nesse respeito. Pô, Kardec, vamos fazer uma instituição, vamos levantar uma instituição responsável por centralizar os estudos, para divulgar a doutrina, vamos criar algo nesse sentido. Olha que interessante, Kardec, de início, se opunha a essa ideia. Por quê? Porque os princípios da doutrina ainda não estavam firmemente estabelecidos. O que ia acontecer? E ele fala aqui, você ia fundar uma instituição, dali a pouco ela ia naufragar, fracassar, justamente por falta de unidade entre os adeptos. E ele fez até uma avaliação. Se essa instituição fosse fundada, e obviamente ela ia para o fracasso, o mais provável era isso, a doutrina espírita ia retardar cerca de 1 século o seu avanço. 1 século. Já imaginaram? Por que isso ia acontecer? Porque os adeptos iam ficar murchinhos, né? Iam esfriar. Toda aquela dedicação e bom ânimo deles na divulgação da doutrina ia arrefecer. Porque aquela instituição, né, onde todos iam depositar suas esperanças, simplesmente naufragou. As próprias críticas iam ser muitas. E existe um ditado que fala o seguinte, né? A primeira impressão é que fica. E para tirar uma impressão negativa logo de cara é difícil, é complicado. E a doutrina estava nascendo. Era importante o quê? Ela se robustecer, ganhar musculatura, com o intuito de, aí sim, criar-se um meio de centralizar os estudos, de dar apoio às pessoas e de divulgar os princípios da doutrina. Então ele faz, de início, essa exposição de motivos, né? Logo em seguida, ligada a essa ideia de divulgação dos ideais espíritas, ele fala a respeito dos cismas. Alguém sabe aqui o que é um cisma? Divisão. Exato. Kardec tinha uma preocupação enorme com divisões, com fragmentações do movimento espírita. Ele fala que isso, o espiritismo estaria livre? Claro que não. E por que não? Uai, o espiritismo não é formado por verdades que todo mundo reconhece como sendo universais? Claro, né? Reencarnação, vida após a morte, alma, evolução, Deus, blá, 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 blá. Porém, pessoal, quem faz parte do movimento espírita? O ser humano. Um ser humano que habita um planeta de provas e expiações. Um ser humano que tem mais tendências, maiores ligações com aquilo que não é correto que aquilo que é correto. Um movimento como esse, formado por seres humanos falíveis, a gente não pode descartar a possibilidade de rupturas dentro do movimento espírita, de cismas. E Kardec enxergava longe. Ele queria elaborar, de certa maneira, a doutrina para, pelo menos, neutralizar as consequências das ações de certas pessoas que já na época dele já existiam. E que hoje ainda existem. Existe, por exemplo, e na época dele já existia isso também, pessoas que queriam fazer do movimento espírita um movimento sem espíritos. Tem lógica isso? Uai, que lógica que é essa? Um movimento espírita, uma doutrina espírita, sem a mediunidade? Se você travar contato com os desencarnados... Gente, a doutrina espírita veio dessa maneira, foi concebida dessa forma, através do fenômeno mediúnico. Na época de Kardec já existia isso, o espiritismo sem espíritos. E tem gente, dentro do movimento espírita, ainda hoje, que advoga essa ideia. Ah, a gente não precisa de desencarnados, não. Que isso? Vamos usar as nossas luzes, os nossos conhecimentos. Nós vamos tocar a doutrina aqui do nosso lado. Nós, seres falhos, imperfeitos. Não, né, gente? Mas já na época dele existia isso, né? E ele fala o seguinte, que a doutrina teria de lutar contra as ideias pessoais,
Ou ideias pessoais, né? É o famoso espiritismo à moda da casa. E como isso existe por aí. Não é à toa que a gente sempre fala, doutrina espírita é aquela que tem nas bases Allan Kardec. Mas existe, por falta de conhecimento básico, muito centro espírita que faz o espiritismo à moda da casa, de acordo com as ideias das pessoas que estão lá tocando as obras, tocando as atividades. Aí entra lá um grupo, uma diretoria, né, que acha que tem que se pregar o espiritismo do modo A. Aí depois de 4 anos, esse grupo se modifica para um outro grupo que acha que tem que tocar a doutrina espírita do modo B. E aí vai. E às vezes nem o modo A, nem o modo B estão certos. É o famoso espiritismo à moda da casa. A famosa ideia pessoal. Ah, eu acho que é assim. O espiritismo não é acho que é assim. Nós vimos que para se construir os postulados básicos da doutrina, tem que se haver o quê? Um processo de concordância. De concordância universal dos ensinamentos dos espíritos. São espíritos diferentes, se comunicando através de diferentes médiuns que não se conhecem, mas falando basicamente a mesma coisa. A linguagem pode ser diferente, mas o ensinamento tem que ser o mesmo. Foi assim que Kardec construiu a doutrina. Dessa forma. E é assim que a doutrina tem que seguir. Progredir. Para se manter firme, sólida. Não se pode fazer um espiritismo à moda da casa. Contra a ambição daqueles que querem ficar em evidência. Ô vaidade, hein? A nossa autoestima é tão baixa, que a gente busca um lugar de relevância justamente para poder compensar essa nossa baixa autoestima. É mais ou menos assim. Então, de repente, o sujeito se vê na condição de um dirigente de centro espírita, de um passista, de um médium, de um palestrante. Já se acha a última bolacha do pacote. Já se acha. Com o médium, então, isso é muito comum. Porque muitos ainda têm a ideia falsa de que eles são médiuns, porque vieram assim com a missão de ajudar o próximo. Certo, mas tem uma vírgula nisso daí. Vieram com a missão de ajudar o próximo, vírgula, ao mesmo tempo em que nessa tarefa, ele se redime das culpas do passado. São todos endividados, né? Todos endividados. Aqueles que têm a missão do mediunato mesmo são raríssimos e dá para contar nos dedinhos da mão. A maioria vem de um passado difícil e optam por reencarnarem na condição de médiuns, ou isso é conversado do lado de lá, né? É sugerido a eles, ou eles mesmos, né, decidem, justamente para reparar um passado de equívocos ao mesmo tempo que auxiliam o próximo. Então, essa questão de ficar em evidência é um grande perigo. Todos nós que tomamos algum tipo de atividade na casa espírita, temos que ficar precavidos contra a vaidade, a questão do orgulho, de nos acharmos superiores às pessoas. Isso daí é um grande risco e muitos, infelizmente, se perdem por esses caminhos. E a doutrina tem que lutar contra aqueles que criam novidades. Olha como é que o ser humano é complicado. Como que a gente é complicado? Seres humanos que criam novidades só para dizerem que não pensam como os outros. Olha só. Só para não falar que tudo bem, eu acho que você está certo, né? Não, eu vou criar uma coisa aqui que eu tirei da cabeça só para me mostrar como único com aquela ideia. E aí você se coloca em evidência. Então, tudo isso aqui, gera rupturas, cismas dentro dos movimentos. E aqui não é só em movimento espírita, não. Mas o espiritismo não estaria livre desse tipo de coisa. Ele continua. O desaparecimento progressivo dos sistemas divergentes, surgidos no início, esse desaparecimento veio como consequência do desenvolvimento da doutrina, por meio de observação e da teoria racional. E Allan Kardec teve
uma preocupação quase que febril da parte dele. Qual que foi? Escrever a doutrina espírita, codificar os ensinamentos provenientes do mais alto, do modo mais racional, nítido possível, sem dar nenhuma margem a duplas interpretações. Para que um sujeito não pegue o livro e leia assim, bom, eu acho que é assim. Não. Porque se você acha que é assim, vai surgir um terceiro que vai falar, eu acho que é assado. Ele teve uma grande preocupação em escrever de modo inequívoco. Para que você olhe aquilo e fale, não, o que está escrito aqui é isso mesmo que eu estou pensando. Sem dar margem a duplas interpretações, a pensamentos contraditórios. Outra preocupação dele, não sair do terreno das ideias práticas. A doutrina, ela progride? Claro, ela tem que progredir. Por quê? Ela tem que andar de mãos dadas com a ciência. Mas, gente, ela só vai andar de mãos dadas com a ciência à medida que a ciência for revelando coisas provadas cientificamente. Nós não podemos, com o desculpismo de fazer a doutrina progredir, e assimilando tudo que aparece pela frente. Tudo. Porque aí vira uma grande bagunça. Você vai colocar no mesmo caldeirão princípios até mesmo contraditórios e antagônicos, sob o pretexto de que a doutrina tem que progredir, tem que crescer. Ela tem que crescer? Tem, mas com prudência. Com extrema prudência. E o que a gente vê hoje no movimento espírita? A gente vê a chegada de princípios, de ideias, de práticas, que nós temos que pensar muito bem se realmente fazem parte de um contexto espírita. Existem teorias e práticas que nós temos que, pelo menos, deixar de quarentena, sem assumir aquilo como princípio básico, como verdade incontestável da doutrina. Vou dar 2 exemplos para vocês. 2 exemplos. Reencarnação no mundo espiritual. Quem já ouviu falar disso? Já ouviram falar nisso? A gente sabe que existe reencarnação aqui, no mundo material, né? Mas reencarnação no mundo espiritual? Na verdade, no nosso lar não fala. Não. Não é obra do André Luiz, é coisa recente. É coisa recente. Onde que eu vi isso? Reencarnação no mundo espiritual. Assim, o que a gente tem com essa ideia? De que lá no plano espiritual também existe a reencarnação. Como assim, Daniel? Não estou entendendo. Reencarnação, que eu entendo, é o sujeito que está desencarnado e toma um novo corpo de carne. Mas há pessoas que advogam essa ideia. Nós sabemos que existem vários planos espirituais, né? Todo mundo sabe disso, né? Vários níveis espirituais. Desde os mais grosseiros, os níveis umbralinos, né? Abismo, umbral, né? Até níveis cada vez mais elevados. Esferas espirituais mais elevadas. Por exemplo, existe nosso lar. Né? Que é o nosso lar, que é uma cidade localizada nos limites do umbral. Mas existem colônias superiores ao nosso lar, de onde veio, por exemplo, a mãe de André Luiz. Né? Alvorada Nova, por exemplo, é um exemplo de uma colônia superior, de uma cidade que é espiritualmente superior a nosso lar. E que de vez em quando as pessoas de lá vão para nosso lar para dar cursos, palestras, orientações, etc. Quando nós estudamos o último livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, nos primeiros capítulos, quem estudou aqui deve estar lembrado disso aí. Nós vamos encontrar um capítulo em que André Luiz, juntamente com outros companheiros e com o mentor do grupo, vão para um templo em nosso lar. E nesse local ia haver uma palestra de um espírito de condição hierárquica muito grande. Como que esse espírito apareceu? Dentro de uma câmara de materialização. Né? Como se fosse assim, um grande cilindro
de vidro. Imagina essa sala. Imagina todo mundo aqui em nosso lar, nesse templo consagrado aos estudos superiores. Imagine que aqui exista um grande cilindro de vidro, do chão até o teto. Nesse cilindro de vidro, dentro dele, se materializou um espírito. Daniel. De ordem superior. Né? Tô lá embaixo. Né? Nos obreiros da vida eterna. Tipo Power Ranger, né? Tipo Power Ranger, né? Que aparecia. Desceu lá, materializou lá, né? Quer dizer, nós estamos vendo um fenômeno de materialização de espíritos desencarnados para espíritos desencarnados. Aqueles que advogam... Seria admitir uma reencarnação? Ah, e aqui está. Porque são matérias. É. Uma mais sutil que a outra. Para essa matéria mais sutil aparecer naquele plano de uma outra matéria, ele tem que ter uma vestimenta para poder... É isso? É mais ou menos isso. A mesma ideia da materialização de espíritos aqui pra gente. Como que um espírito se mostra aqui materializado? Através do ectoplasma. Há necessidade de médiuns de efeitos físicos que doam o ectoplasma para o espírito se manifestar. Nessa reunião acontece a mesma coisa. Porque André Luiz descreve alguns servidores da casa colocando as mãos nesse cilindro de vidro e doando alguns princípios energéticos. Né? Aí se faz até um jardinzinho lá dentro. E nesse jardinzinho, no meio das folhagens, o espírito aparece. Né? Exatamente. Quer dizer, isso seria uma materialização transitória. Agora vamos imaginar que esse espírito queira definitivamente morar em nosso lar, por algum motivo, por alguns anos. Ele não vai ficar materializado ali transitoriamente muitos anos. Aqueles que advogam a ideia da reencarnação no plano espiritual falam que esse sujeito tem que reencarnar em nosso lar. Tem que pegar vamos dizer assim, um perispírito mais grosseiro, de igual sintonia com o perispírito dos habitantes de nosso lar. Tá vendo? Daniel, acho que isso faz sentido para mim, porque se você está num processo evolutivo, cada uma das suas existências, você não tiver mais necessidade de reencarnar nesse mundo, você vai ficar mais permanentemente no mundo espiritual e vai fazer seus trabalhos de forma a evoluir e passar no plano. Exato. Aí aqueles que... Como é que desencarna? Pois é, se existe uma reencarnação, será que existe uma desencarnação em nosso lar? Não é? Quer dizer, assim, a ideia parece à primeira vista lógica? Sim, parece. Porém, há a universalidade dos ensinamentos dos espíritos aí? Será que todos os espíritos, através de diferentes médios, estão falando realmente a mesma coisa nesse sentido? Eu acho que não. Então, ideias como essa, a gente não descarta, mas também a gente não adota. Fica, como eu disse, ali, ó, lá no cantinho do nosso cérebro, lá no cantinho da nossa mente. Aí existe isso. Pode ser que dali para frente, isso daí seja descartado por força realmente da evolução do nosso pensamento, e a gente perceba que realmente isso não é possível. Pode. Mas pode ser que isso seja adotado. Quando os espíritos resolverem falar e todo mundo falar a mesma língua a esse respeito, pode. Mas reencarnar é errado, porque reencarnar não está, não é. Pois é, mas se a gente for ver o corpo perispiritual, o corpo perispiritual tem órgãos. Circula algum fluido naquele corpo ali. Ele é o modelo organizador biológico do nosso próprio corpo físico. Quer dizer, há questões favoráveis a essa ideia, mas há questões desfavoráveis. Então a gente fica meio que com o pezinho atrás. Isso não é, então, quando a gente fala que o véu está começando a ser, né, aberto, né? São as ideias que começam a vir de acordo com nossa evolução, né? Com o nosso discernimento. Sim. E aí até para julgar o que é coerente, o que realmente está dentro da doutrina e o que não é. Estão vendo a dificuldade? Né? Como que a gente não pode ir... surgiu essa ideia, eu li no livro, isso é verdade. E você já adota isso como princípio espírita. Calma. Vamos ver se existe a lógica, se existe o bom senso, se não existe nessa ideia um confrontar com os princípios pilares da doutrina espírita, ou se é um desenvolvimento natural dela.
Não é? Então é algo que a gente tem que ser, como Kardec fala aqui, ó, tem que saber aonde você está pisando. Pisar sempre em terreno firme. Evoluir, progredir, inegavelmente. Mas com muita prudência, com muito cuidado. Eu acho que essa ideia de reencarnação no plano espiritual tem daquelas mulheres que morrem em processo de parto, ou então morrem grávidas, que, digamos assim, terminam isso realmente acontece. Mas assim, a reencarnação no plano espiritual não teria esse viés aí. Não seria isso. Seria um ser desencarnado num nível superior que vai reencarnar no nível inferior. É sempre um superior reencarnando no inferior. E isso só no plano espiritual. O que o Antônio Carlos está falando é o seguinte: há casos de mulheres que, por algum motivo, por exemplo, acidente de carro, desencarnam grávidas. Aí a gente imagina, poxa, desencarnou grávida. Existia um bebezinho ali no útero dela. Obviamente, a parte física do bebezinho está no útero, material da mãe que desencarnou. Mas e o perispírito? E o espírito do bebezinho? Está onde? Está no útero perispiritual da mãe. Que bacana. E essas mulheres que desencarnam dessa forma completam a gestação no plano espiritual e dão à luz no plano espiritual. Porque olha que coisa interessante, enquanto que o útero materno, material da mãe, produz o corpo físico grosseiro, obviamente está havendo, de certa maneira, uma certa complementação e organização também do corpo perispiritual, no útero perispiritual da mãe. Num dos livros do Filomeno de Miranda relata esse caso. Sim, fala isso. O Chico chegou a falar também alguns casos desse tipo aí, né? Isso é uma coisa que realmente acontece. Tem crianças no plano espiritual e por aí vai. Fala. Deve ser mais ou menos assim mesmo, né? Igual a gente aqui tem todo o peso do corpo que a gente não consegue ver, muitas coisas. Em outro plano também deve ter tudo isso aí, né? Que tem aqueles que tem, tipo, tem a mediunidade de ir lá para conseguir ter o acesso aos planos superiores. Aos planos superiores. Claro, lógico, claro. Né? Existe uma regra. A gente vai evoluir aqui ao máximo, lá também é o máximo. De lá teremos mais níveis. Sem dúvida. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Existe uma regra antiga que fala a respeito disso aí. Né? Então, a mediunidade que é exercitada aqui é exercitada também do lado de lá. Um indivíduo que é médium, que trabalhou bem com a mediunidade aqui enquanto encarnado, quando desencarnar, trabalhará como médium também. Da mesma forma que a gente tem tanta ajuda que eles também merecem. Também tem tanta ajuda, claro. Tanta ajuda do plano superior a eles. A própria cidade de Nosso Lar, o plano piloto da cidade de Nosso Lar, teve como referência a cidade de Alvorada Nova, como eu disse para vocês, que fica um nível espiritual acima. Quer dizer, olha quanta coisa bonita que tem por aí. Fala, Fernanda. No livro Missionários da Luz, no caso do Sigismundo, na hora que o espírito está se ligando a Raquel, tornando um parte da alma do outro, né? André Luiz narra naquele fenômeno que ele via as luzes divinas, né, de um plano superior como bênçãos, mas ele não conseguia ver os seres. Não conseguia? O mentor dele Bem lembrado. conseguia ver, né? Mas ele não. Exato. Interessante que só depois de algumas semanas de gestação, muitas semanas, estou exagerando, alguns dias de gestação, que foi autorizada a visita de espíritos desencarnados à câmara onde Raquel se encontrava. Né? E como que Raquel recebe essas visitas? Ela fora do corpo, com Sigismundo nos braços. Quer dizer, ela fora do corpo com um bebezinho nos braços. Daniel, o Espírito de Verdade, quando estava orientando a Kardec na codificação da doutrina, o Espírito de Verdade de Jesus Cristo, ele tá no plano espiritual, mas ele vem de planos espirituais superiores, eu imagino. Então, mas ele está encarnado no plano espiritual. A gente vai dizer o seguinte, que o espírito, quando ele está desencarnado do corpo grosseiro, ele se reveste do corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual ganha uma sutileza cada vez maior à medida que o espírito vai evoluindo. Não dá para comparar, por exemplo, o peso do meu perispírito, o peso, a densidade do meu perispírito, com a densidade do perispírito, né, de Chico Xavier, por exemplo. E de Jesus, por exemplo. Né?
Há, inclusive, ideias que falam que chega num certo nível evolutivo que o indivíduo chega até a perder a forma perispiritual. Num processo sublime chamado de segunda morte. Que é outro princípio que a gente tem que ver se realmente existe. Mas que está em alguns escritos da doutrina espírita. Fala-se que Jesus teve que se adaptar progressivamente, né, angariando veículos de manifestação espiritual cada vez mais grosseiros para poder reencarnar aqui. Mas para Jesus não foi difícil, né? Ele criou o planeta. Mas a gente imagina o quanto que deve ser difícil para ele entrar em contato com fluidos cada vez mais grosseiros. Não foi difícil. Antônio Carlos, foi, meu amigo. Você sabe por que foi difícil? Assim, a técnica, a execução, tudo bem, nesse sentido. Porém, a sensibilidade é complicado. Imagina o seguinte, onde que o beija-flor gosta de ficar? No pântano ou nos campos? Pega um beija-flor, coloca num pântano pra você ver, e não deixa de ser beija-flor. Mas ele vai sofrer horrores. A mesma coisa, pega um sapo que gosta do lodo, e pergunta pro sapo, você quer ficar no lodo ou você quer ficar num campo florido com raios de sol? Quer ficar no lodo. Né? Mas você não quer comparar Jesus Cristo só um sapo? Não, mas isso daí é simplesmente uma analogia para a gente ver o quanto que o espírito de ordem superior sofre em contatos com fluidos mais grosseiros. Eu vou te dar um exemplo dentro da obra de André Luiz. Quando André Luiz e os amigos dele e os benfeitores espirituais que orientam vão para os umbrais, reparem, eles saem de nosso lar e a descrição é que eles estão fazendo o quê? Descendo. À medida que eles vão descendo, o que André Luiz relata? Fluidos mais grosseiros, naturalmente vão se aderindo à constituição perispiritual deles. Eles vão ficando perispiritualmente mais grosseiros, mais densos, com uma sensação estranha de peso, com dificuldade até de caminhar e respirar. E olha que nós estamos falando de espíritos imperfeitos que estão habitando o nosso lar, que é uma cidade umbralina. Agora imaginemos Jesus tendo um espírito puro, tendo que se revestir de fluidos grosseiros, tendo que reencarnar num corpo físico grosseiro, ficar limitado ali às contingências da carne. Meu Deus, o verdadeiro calvário de Jesus foi esse. Permanecer 33 anos encarnado. Ele narra algumas situações disso no livro Sublime Peregrino, né? Ele fala muito disso, que aliás é um livro lindíssimo, né? Sublime Peregrino, lindíssimo. Bom, eu falei aqui para vocês, né, a questão da reencarnação no plano espiritual. Tá vendo da margem a tantas ideias? E falei que outra coisa que eu ia falar, de ideias e posturas e práticas que estão sendo às vezes inseridas no movimento espírita, que nós devemos ter cautela. Guardem bem a palavra que eu estou usando. Cautela. Quem sou eu para falar que é certo e que é errado? Né? Mas existe uma prática atual que alguns centros espíritas adotam, uma prática mediúnica chamada de apometria. Todo mundo aqui, ou muitos aqui, já ouviram falar disso daí. Todos que se utilizam da apometria, de início a gente já fala, tem ideias boas, tendências boas e querem auxiliar o seu próximo. Isso é inegável. Mas será que a metodologia empregada nas reuniões apométricas tem a ver com a doutrina espírita? Essa é a pergunta a ser feita. Né? Será que não existiria ali um ritualismo, um cerimonial, um achismo, né, penduricalhos que são perfeitamente dispensáveis para a prática mediúnica? É a ideia que tem que ser vista. É o pensamento que tem que ser avaliado e investigado. Né? Pode ser que daqui para frente a atividade mediúnica enverede só por esse campo e seja realmente uma, vamos dizer assim, uma evolução da prática mediúnica? Não sei dizer para vocês. Mas pode ser que isso passe, seja só um modismo, que o tempo vai se encarregar de deixar de lado, como já deixou de lado inúmeras coisas? Pode ser que aconteça. Então, com relação a isso, qual ideia que a gente toma? Precaução. Cuidado. Cautela. Para ver se realmente aquelas práticas todas
são desenvolvimento das lições contidas lá no Livro dos Médiuns. Porque o maior tratado de paranormalidade que existe na história da humanidade tem nome. Chama-se Livro dos Médiuns. Se essas práticas se enraizarem ali, tudo bem. Mas será que se enraiza? Existe muita contenda dentro do movimento espírita por conta da apometria. E o reiki? Né? O reiki já é uma prática, já de certa maneira um pouquinho mais antiga. Né? Bom, eu não lembro de Kardec. Kardec não fala isso. Né? Mas é uma prática de doação de energias. De doação de magnetismo. Algo que está, em certa maneira, relacionado com o passe. Não tem invocação. Né? Não tem invocação nenhuma, tudo mais. Então são práticas como essas que a gente tem que ter uma certa cautela para ver se realmente elas são um desenvolvimento dos princípios espíritas, que tem que se desenvolver mesmo, ou se são um modismo passageiro. Acho que é meio que um passe, mas só tem um nome diferente, né? Tipo assim, a impressão que dá, né? Tipo, Exato. Olha o que Kardec fala aqui, ó, com relação a esses cismas. Aqui. Uma coisa interessante. Se alguma seita se formar ao lado da doutrina, fundada ou não nos seus princípios, de 2, 1. Essa seita vai estar com a verdade ou não vai estar. Então imagine surgir um movimento que seja parecido com o movimento espírita, que adote alguns conceitos espíritas e outros não. De 2 ou 1. Ou esse movimento vai estar certo ou não vai estar. Se ele estiver certo, naturalmente a doutrina espírita vai assimilar esse conhecimento dele. Se ele estiver errado, a própria força das coisas vai fazer com que esse movimento suma. Olha o caráter progressivo da doutrina. Na doutrina é um dever respeitar todas as crenças, por entender que a liberdade de consciência é um direito natural. Se eu tenho razão, com o tempo, todos passarão a pensar como eu penso. Se eu não tenho razão, com o tempo eu vou passar a pensar como os outros. Então é esse o tipo de pensamento que a gente tem que ter. Quem de nós pode pensar que tem na cabeça os raciocínios mais nobres, mais corretos e mais belos que existem? Nós não temos. Absolutamente não. Temos que estar abertos ao desenvolvimento natural da doutrina, com a devida cautela. Ele arremata: o que há de invariável na doutrina são os princípios que passaram à condição de verdade incontestável. Quais são os princípios incontestáveis na doutrina? Reencarnação, a existência do espírito, vida após a morte, mediunidade, o básico ali, né? Deus, a existência de Deus, a evolução, a perfeição, verdades incontestáveis. Eu acho que não tem como o indivíduo se dizer espírita e não aceitar a mediunidade. Não tem jeito, são verdades incontestáveis e provadas, que é o mais interessante. Não tem como o indivíduo se dizer espírita e negar a lei de evolução espiritual. Uai, qual que é a lógica disso? Não tem lógica? Agora, com relação aos outros princípios que não são verdade incontestável, só devemos admiti-los a título de hipótese, até que sejam confirmados. Sabe a Revista Espírita? Que Kardec lançou até 1869, até abril de 1869, a Revista Espírita era um laboratório, em que princípios e ideias novas iam surgindo, e que Kardec ia vendo a aceitação daqueles princípios pelos adeptos, e também pela concordância dos diferentes espíritos que ia surgindo aqui ou acolá. Era um verdadeiro laboratório. Dali Kardec extraía as chamadas verdades incontestáveis da doutrina espírita. E a doutrina foi construída e cresceu dessa maneira, dessa forma. Até aqui. Dúvidas? Perguntas? Daniel, Comentários? Fala. essas cirurgias que é feita assim, tal hora sim, o doutor fulano tal,
vai na sua casa, você põe lá um copo de água, algodão, uma tesoura, uma agulha que ele vai fazer a cirurgia. Onde que eu deixo isso? Ó, vamos usar o raciocínio bom senso? Um médico desencarnado vai precisar de agulha, de algodão, de linha, para quê? Não precisa. Não precisa. Né? Orientações do tipo, né? Destampe a vasilha com água, a fim de que os fluidos possam entrar. Gente, os espíritos atravessam parede. Vocês acham que eles não vão dar um jeito de fazer com que as energias dele atravessem um plástico da tampa? Então tá vendo? Pode estar da geladeira, não tem problema nenhum. Né? Exato. Aliás, tem que tampar para não cair bicho. Às vezes cai pernilongo, mosquito, formiga, barata e tudo mais. Tem que tampar. Ah, você tem que deitar com um lençol branco. E daí se o seu lençol for florido? Se o seu lençol for vermelho, for preto, ou azul, não interessa a cor. Sabe por que isso é colocado? Porque muitas pessoas ainda têm a necessidade da bengala psicológica. Elas vão entrar num estado de fé a partir do momento que elas estiverem adotando coisas materiais. Atitudes materiais. Matou a charada, ritual. Né? Porque a partir do ritual a pessoa vai se ligando ao processo espiritual que vai acontecer. Mas é tudo dispensável? É. Desnecessário? Também. Né? Basta você ter o quê? Desenvolver em você um estado de fé. Que o estado de fé é um estado de receptividade. Não adianta nada você fazer tudo certinho. Agulha, né, linha, tesoura, pano branco, tudo destampado. Aí na hora da cirurgia espiritual você fica pensando, nossa, mas está no segundo tempo do jogo. Será que meu time virou? Né? Nossa, vou assistir aquele pedacinho do filme da Netflix que eu esqueci de assistir ontem, que eu dormi. Adianta, você não cria um estado de receptividade para a cirurgia poder acontecer. As cirurgias espirituais são uma realidade inegável. Não tenha dúvida. Uma vez perguntaram para o Zé Arigó, né? Aliás, não perguntaram para o Zé Arigó, perguntaram para o Dr. Fritz, que estava incorporado no Zé Arigó. Por que ele tinha que fazer aquele espetáculo todo? Enfiar um canivete enferrujado na barriga do sujeito, abrir, tirar com a mão o tumor, né, costurar, sem sangrar e sem infeccionar. Né? Coloca o canivete lá no olho da pessoa, mexe ali, raspa, né, o glaucoma, a catarata, faz tudo ali. Né? Sem sangrar, sem dor, sem infecção. Sem anestesia. Perguntaram para o Fritz. Sem esterilizar nada, canivete enferrujado. Né? Se olhar para o canivete, você pegava tétano. Mas enfiando a pessoa, não tinha mais nada. Perguntaram para o Fritz, por que isso, esse espetáculo todo? O Fritz respondeu, para que as pessoas realmente sejam abaladas, chocadas, para elas começarem a cogitar a existência da vida após a morte. Porque tudo aquilo ali podia ser feito simplesmente através de quê? Paz. Porque a verdadeira cirurgia espiritual é através dos passos, é a atuação no corpo espiritual. É a fé da pessoa, né? Que ela tem com aquilo igual receptiva. Não sei que várias coisas. É para que a pessoa concentre naquilo e pense. Exato. Né? Não tem um pensamento viajando. Por que existe tanto ritual? Pelo amor de Deus, não vejam isso uma crítica, tá? É simplesmente uma constatação. Existem os rituais católicos. O padre com a batina, né? A mitra, o turíbulo, as estátuas dos santos, né? O altar. E por que tudo isso? A fim de que a pessoa, vendo tudo aquilo ali, ela se centralize-se e se conecte com o mais alto. Então por isso que a gente não pode criticar. Porque há necessidade disso. Mas chegará um momento em que essas pessoas perceberão que tudo isso é simplesmente uma bengala psicológica. Que não há necessidade disso. Né? Só uma alegoria. André Luiz, uma vez, no livro Libertação, foi numa igreja. E quando ele chega na igreja, ele vê as peças do altar, um brilho assim, monumental. E ele pergunta para o mentor espiritual dele, não sei se era Alexandre, mas por que esse brilho todo espiritual
Alexandre fala, olha, imagina só, essa igreja é centenária. Quantas pessoas já não estiveram sentadas aqui, fizeram as suas preces a Deus, desenvolveram a sua fé, vendo as coisas do altar. Então a energia dessas pessoas ficou impregnada nos objetos, por isso que eles são luminosos daquele jeito. Impregnado na hóstia. É até interessante que no momento de dar a hóstia, é comunhão que chama? É que eu não fui católico, desculpa, é da comunhão. André Luiz percebe entidades nobilíssimas, flutuando e dispensando energias positivas nas hóstias. O padre pegava, chegava às pessoas, né, e ele colocava a hóstia na boca da pessoa. Se a pessoa tivesse o estado de fé necessário, aquela hóstia luminosa mantinha-se com a sua luminosidade. Entrava no corpo da pessoa e se diluía no cosmo orgânico, a pessoa se sentia bem. Agora, se a pessoa não tinha a mínima fé naquilo, estava fazendo aquilo só por ritual, imediatamente a hóstia se apagava. E aconteceu com o próprio padre. O próprio padre que estava dando a hóstia, chegou a vez dele, assim, a hóstia apagou. Né? E André Luiz percebeu que os pensamentos dele estavam ligados a um jantar que ele ia ter depois da missa. Isso está no livro Libertação. Quer dizer, muitos católicos ali, fervorosos, adquiriram as bênçãos do alto, pelo estado de fé deles. Fala a verdade. Bonito mesmo, né? São as velas? Sim, sim, tudo isso. Todos aqueles objetos nada mais são do que motivos do indivíduo focar o seu pensamento ali, se abstrair das coisas materiais e entrar em processo de sintonia com o mais alto. Nada mais, nada menos do que isso. É questão da gente entender como que o mecanismo das coisas funciona. Como que o mecanismo funciona. Beleza? Semana que vem a gente vai encerrar esse livro aqui. Vamos falar sobre o chefe do Espiritismo. Espiritismo tem chefe? Kardec estava preocupado com isso. Viu? O chefe do Espiritismo, né? E nós vamos falar da chamada Comissão Central, que Kardec idealizou para poder realmente dirigir a doutrina espírita. Certo?